Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a 1003. Só nesse ano, em relação ao Ibov, já caiu 37%. Sim, a IMC, International Mil Company. Nós vamos ver o que os seus controladores têm feito com as suas ações, bem como as ações alugadas. Vamos ver aí as suas taxas e se está aumentando ou diminuindo. Lembrando que, de acordo com o Barsi, a quantidade de ações alugadas é o novo indicador de preço das ações. Portanto, é extremamente importante analisar todos esses dados. Além disso, vamos dar uma breve passada na sua apresentação institucional recente, atualizada, falar sobre alguns pontos bem interessantes, alguns pontos de crescimento muito importante para quem investe ou quer investir na 1003 International 1000 Company, ok? Então, para a gente começar, eu vou fazer aqui apenas um comparativo, pegando aqui o índice de Small Caps, embora ela não esteja listada com Small Cap, a gente pode comparar ela que tanto o Ibov quanto o índice de Small vem batendo, né, na 1003, né, bem grandemente, né? A 1000 neste ano caiu 37%, enquanto o Ibov e o índice de Small Caps subiu 7 e 9% respectivamente. Por que isso está acontecendo? Eu quero chamar a atenção para vocês nesse dado aqui, olha. Vocês podem acessar e observar pelo Invest Site. Eu gosto de utilizar, vocês têm sempre me perguntado que site que eu utilizo para ver tanto taxa, quantidade e posição acionária, eu venho aqui no próprio Invest Site. Aí você simplesmente vai colocar aqui o ticker da ação, vamos colocar aqui 1003, ele já puxa automaticamente. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, é o seguinte: vamos ver o que os controladores, os donos da empresa, têm feito. Se eles estão aumentando a sua posição, mantendo ou diminuindo, né? Ninguém quer entrar numa barca furada. Os controladores vendendo, você vai lá, compra e o preço continua a cair, ok? Então, só de saber o que os seus donos, as pessoas que estão lá dentro, estão fazendo, já é um bom indicativo sobre a qualidade da empresa. Eu vou vir aqui em controle acionário e vou ter uma visão aqui dos seus principais controladores. Observe, então eu tenho aqui alguns dos seus principais controladores, com 30% e outras posições um pouco menos relevantes, mas também importantes, 3, 3 e 2. Então vou pegar os quatro primeiros aqui, esses quatro primeiros, e ver o que eles têm feito. Vou selecionar todos eles, inclusive aparece até o Carlos Roberto Wizard Martins, né? O fundador do grupo Wizard, Escola de Idiomas. Pois é, ele também está aqui. Então vamos lá, vamos ver o seu principal controlador, o V Gestora. Vou pedir para tirar um histórico e quero saber se ele está mantendo, aumentando ou diminuindo as suas posições. Eu venho sempre aqui embaixo na quantidade total de ações, ok? E eu posso observar aqui que o principal controlador, ao longo dos tempos, ele vem aumentando cada vez mais a sua posição. A sua última atualização foi em 2022, seu último movimento. Lembrando que o extrato aqui está atualizado, dia 4 de 5 de 2023, e o último registro foi mês 4 de 22. Desde 2015, 2016, ele vem aumentando cada vez mais a sua posição na empresa. Então a gente consegue perceber aqui que, por exemplo, em 2020 ele tinha 22%, em 2015 ele tinha apenas 5% e agora em 22, 23 ele tem cerca de 30% da empresa. Vamos ver o segundo principal controlador. Pegar aqui, pessoa física aqui, Charles Pimentel. Então vamos ver, desde 2020 para 2021 ele diminuiu um pouquinho só da sua participação, mas vem aumentando gradativamente. Então, também tranquilo. Pessoa física, segundo o principal acionista, não está diminuindo tão grandemente. Na verdade, ele fez aqui uma venda, aproximadamente mês 7 de 2020, e depois veio recuperando aqui toda a sua participação na empresa. Ok? Terceira pessoa, Lincoln Pimentel. Vamos observar aqui o que ele tem feito. Hoje ele tem 3,1% da empresa. E aqui a mesma coisa. Aproximadamente aqui, olha, talvez ele tenha que ter feito algum tipo de investimento na própria empresa, mas fato é que desde 2020 não vem diminuindo a sua participação. Na verdade, vem até aumentando a sua participação na empresa, tá bom? E por último, o Carlos Wizard, vamos ver o que ele tem feito. Nós podemos observar aqui nas ações totais o mesmo movimento. Então, todos eles seguem a mesma simetria dos movimentos aí. Talvez aqui tenha sido a venda para algum grupo grande, talvez até para a própria UV gestora, e aqui eles vêm mantendo a sua posição desde 2020.
Então, o que a gente pode concluir aqui? Primeiro ponto positivo, né? Que os seus próprios controladores, né, os seus gestores, acreditam na saúde da empresa, tanto é que não estão se desfazendo das suas ações, ok? Certo? Segundo ponto importantíssimo, vou mostrar vários pontos aqui importantes e depois você pode comentar o que você achou. E se você achar que até aqui já vale o like, por favor, considere aí dar o like, ok? Então vamos lá. Próximo ponto, observar aqui as taxas. Na verdade, observar primeiro os aluguéis das ações. Lembrando que, de acordo com o Barsi, o que vem mandando agora no indicador de preço, né, colocar aqui Barsi, né, ele fala que é a quantidade de ações alugadas, né, que exerce uma arbitragem no mercado, fazendo com que o preço fique real. As pessoas têm me perguntado e me pedido para dar uma explicação mais assim, didática, né, por que o aluguel da ação influencia no preço do ticker. Então eu vou abrir minha luzinha mágica aqui, meu Paint, e vou explicar. Eu já tenho feito isso em alguns vídeos anteriores e também vou explicar agora. Então vamos lá. Basicamente, pessoal, o que é o mercado de ações, né? O mercado de valores? Nada mais é do que um recinto onde é colocada duas forças, a força de compra, ok? E do outro lado, a força de venda, força compradora e força vendedora. Seu book de oferta é basicamente isso, ok? Para que exista um equilíbrio dos preços, a quantidade de ações para vender deve ser igual ou na mesma razão direta da compra. Então, a quantidade de compra e de venda tem que estar em perfeito equilíbrio. Estando em perfeito equilíbrio, compra e venda, você tem a estabilidade do preço, concorda? Então, seu preço aqui é estável. O que acontece quando você tem muitas ações alugadas? Quando você tem muitas ações alugadas, essas ações alugadas é chamada de venda a descoberto ou operação de short. Eu vou colocar aqui venda a descoberto. É quando você toma emprestado uma ação e você vende para poder depois lucrar com a diferença na recompra. Quando as quantidades de ações alugadas estão muito altas, a quantidade de venda descoberta também é muito alta. Ok? Então você tem uma quantidade muito grande de ações vendidas a descoberta. E essas ações aqui entram aqui, ó, no book de vendas, ok? Fazendo com que você tenha um acúmulo de ações para serem vendidas no mercado. Aí eu pergunto para vocês, o que acontece quando você tem uma quantidade maior de venda do que de compra? Se você tem um produto que você tem muita venda e pouca compra, o que acontece com o preço? Ele literalmente cai. Então, a quantidade de ações alugadas, Parse tinha razão, influencia diretamente no preço do ativo. Por quê? Porque gera um preço irreal na ação, porque você aumenta muita quantidade de ações para serem vendidas, causando um desequilíbrio na balança. Enquanto que aqui você tem as opções de compra, aqui você tem de venda muito maior, e você causa todo esse desequilíbrio. É por isso que é um problema hoje, muitos têm advertido sobre o problema da quantidade de ações alugadas. É só você acessar aí Barsi PrimoCast ou Barsi Aluguel de Ações que você vai ver na íntegra ele falando exatamente isso que eu estou explicando aqui para vocês, ok? Se você achar que vale o like, deixa o seu like aí. Vamos dar uma olhada no exemplo prático, né? Vamos voltar lá para as nossas ações e ver aqui como é que tá. Observe que a gente tem que sempre olhar a porcentagem, não é quantidade, porque ela pode fazer subscrições, follow-ons, enfim. É sempre a porcentagem total de ações alugadas. E na 1003, a gente pode observar que ela passou alguns períodos meio que turbulentos. Ó, chegou a ter 6, 7% das suas ações alugadas, o que é muito, tá, pessoal? Só que agora a gente pode perceber que houve uma queda bem assintosa na quantidade de ações alugadas, de modo que, se eu trazer o gráfico aqui só para 2023, ó, saturar o gráfico aqui tem 2023, dá uma olhada só, olha como diminuiu, ó, era 1%, depois caiu para 0,5%, agora está em 0, na verdade está 1,1%, ok? Isso não é muito, ok? Então, o que a gente pode presumir daqui, né? Que a quantidade de ações alugadas ao longo do tempo, o nível especulativo de 1003 vem diminuindo, certo? Já chegou a 2,5, já chegou a 1,5, já chegou a 1, já chegou a meio, agora está em 1 de novo, ok? Certo? Então, não tem tantas ações assim alugadas. A gente pode até colocar aqui como um ponto positivo para a questão das ações da 1000. Outra coisa extremamente importante é observar as taxas de aluguel. Se a taxa de aluguel da 1000 estiver muito alta, também você pode ter uma influência sobre os preços, ok?
Para você saber isso, a gente tem duas formas. Ó. Primeiro, só observando aqui, né, fazendo um parêntese, que é 1003, né, algumas pessoas perguntam sobre o tag along, tem 100%, ok? Também um pouco dos seus números, né, que a gente pode observar aqui. A 1000 ela vem registrando boas margens, até o aumento de lucro pós-pandemia, aumento nas suas receitas, está com um ROIC positivo e um ROI também. A gente sabe que essa parte de restaurantes, né, sempre sofre muito, né, com qualquer coisa da economia que acontece, então acaba sofrendo. A questão da dívida sobre EBITDA está controlado, não está alavancado, aqui pode ir no máximo até 1, está controlado. E a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, que também está muito bem controlado, ok? Certo? Então, sem problemas aqui na questão dos números. É uma empresa que não paga dividendos, certo? O seu preço sobre valor patrimonial está bem descontado e o seu PL também está bem modesto. Até observando aqui na própria apresentação da empresa, que eu separei para mostrar para vocês, eu achei uns pontos bem interessantes. Ó. Primeiro, fala um pouco sobre a rede de lojas. Se você não conhece, essas são as marcas. Frango Assado, se você viaja aí pelas estradas, você deve ter visto. Pizza Hut, KFC e essa Margaritaville que tem bastante nos Estados Unidos, ok? Também algumas outras redes, como por exemplo Viena, aqui tem mais em aeroportos, salvo engano. Brunella, essa não conheço, batata inglesa também não. E essa catering, vocês podem observar quando vocês vão pegar voo, tem sempre eles aqui fazendo a estrutura de logística em aeroportos. Bem interessante, eles têm vários aeroportos aí, ok? Outra coisa que me chamou a atenção foi a penetração dela no mercado. Se a gente observar desde os Estados Unidos, a América do Sul, América Latina aqui também, bastante, ok? Outra coisa que eu achei interessante foi isso daqui, quer ver? Olha, quando a gente olha o seu aumento, né, na participação de mercado. Aqui está a estrutura, tal, governança, isso daqui, olha. Olha só que interessante. Quando a gente observa aqui o seu desempenho operacional, dá uma olhada nisso, ó. Vem aumentando, por exemplo, no frango assado, ano após ano. Pizza Hut também. O KFC tem aumentado. E essa Margaritaville aqui, que é restaurante mexicano nos Estados Unidos, também está aumentando. Aí, olha, nesse panorama é ainda mais impressionante esse o crescimento. Olha, nos últimos 3 anos, no Brasil cresceu 86% e de trimestre a trimestre 3%. Nos Estados Unidos, 135% e na Colômbia 133% também. Aqui 135 e aqui 133. Teve uma queda aqui de trimestre a trimestre, tudo bem, talvez um reajuste, mas o seu crescimento é amplo. Tanto é que, no apanhado geral, é 94% de crescimento a empresa registrou e 3% só de trimestre a trimestre. Então a gente observa isso, é interessante, né, como que essa empresa está crescendo e nos últimos 2 anos vem passando por uma transformação. É uma empresa que vem mirando aí tecnologias, novos negócios, implementação e melhorando o seu core business. Até num fato recente, ela falou aqui sobre, ela vendeu uma das suas unidades, salvo engano, é aquela Olive, aqui ó, Olive Garden, ela fez o encerramento dessas operações, se desfez de ativos que para ela não fazia muito sentido, ok? E só para a gente finalizar, pegar aqui a questão da taxa de aluguel da 1003. Outro ponto importante, né? Desculpa. Ela não está aumentando tanto assim o seu capital, quantidade de ação, diluindo a participação dos seus acionistas. A gente pode perceber isso daqui que 19, 20. Desde 2020 ela não faz emissão de novas ações, o que é importante. E nas taxas de aluguel, que a gente pode observar aqui, olha, pegar aqui, ó, aluguel, pegar taxas de aluguel, aqui, ó, registro. A gente pode observar que as taxas de aluguel também estão bem comportadas. Ó. A taxa de aluguel, que já pegar aqui ó, quantidade de ações alugadas, aqui ó, taxa de aluguel. Pegar só nesses últimos anos, ó, olha lá, chegou a 2%, agora está mais baixo, está 1,1%. Eu fiz uma análise recente de ações, por exemplo, da Infracom, está dando quase 14% só de taxa de aluguel, ok? Então, mais um ponto positivo aqui para 1000. Gostou do vídeo, pessoal? Considere dar um like e seguir a gente aí no canal. Agradeço. Até mais. Tchau, tchau.